Qual é o clima? Qual é a análise que você vai fazer? Os torcedores do Vasco irão fazer em relação a isso? Peraí, Pedrinho, você está confundindo amizade com clube, amizade com funções, amizade com responsabilidade. Aqui é o Vasco, você não tá dirigindo o clube da sua casa, ou dos seus amigos, ou o clube do clube, entendeu? Família, olha só o Zé Elias. Interessante pra gente debater aqui nesse vídeo, porque tem muita gente comentando isso. Que o Pedrinho está conduzindo o Vasco como se fosse a sua casa e colocando os seus amiguinhos. Você concorda com essa visão do Zé Elias? Vamos debater sobre isso aqui. Nesse programa também estava por lá o Pascoal falando do Fernando Diniz. Vamos resenhar também. E, claro, falar sobre o próximo confronto do Vasco, que é amanhã, contra o Vitória. Vitória também numa dificuldade lá para ganhar, e aí pega o Vasco que também tá nessa dificuldade. Promete, família vascaína. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, eu estava acompanhando, né, alguns canais de jornalistas, torcedores do Vitória, para entender um pouco do momento deles, né? E eu vi um vídeo do torcedor do Vitória comentando que o momento é bem ruim, principalmente individualmente falando de cada atleta. São muitos erros, jogadores que estão errando na fase defensiva, na tomada de decisão na frente. O Vitória toma muitos gols de bola parada, então é um momento que não é legal. Eu estava acompanhando aqui também, né, nos últimos 10 jogos, o Vitória conseguiu uma vitória, né, desde a estreia ali no Campeonato Brasileiro. Conseguiu essa vitória sobre o Fortaleza, jogando em casa. Mas quando você vê aqui também os resultados, tem jogos aqui, cara, que o Vitória tá competindo, sabe? Eu assisti esse jogo aqui contra o Flamengo e eu achei, claro, o Flamengo vai criar mais oportunidades, assim como foi, né, Vasco e Palmeiras, porque tem um time melhor, mas o Vasco competiu naquela partida, coisa que o Vitória fez também nessa aqui, apesar da vitória do Flamengo. E aí conseguiu empatar fora de casa aqui, ó, contra o Defensa e Justiça, coisa que o Vasco não conseguiu, né, nem empatar contra o Puerto Cabello, empatou contra o Atlético Mineiro fora de casa, empatou contra o Fluminense e agora recentemente acabou perdendo para o Ceará por 1-0, que tá mandando bem, né, dentro de casa. A família Vasca, então, nos últimos 10 jogos, apenas uma vitória sobre o Fortaleza jogando em casa. Não dá pra gente pegar esse retrospecto recente do Vitória e ficar confiante, até porque o nosso também é terrível, o Vasco não vence, né, há 7 jogos, família vascaína. E aí eu tava vendo aqui, né, os últimos jogos do Vitória para entender se tá poupando ou não. E olha só, até o Vitória tá poupando vários jogadores. Por esse motivo, no jogo contra o Vasco, de repente a gente vai encarar um Vitória melhor fisicamente se o Vasco novamente optar por jogar com esses jogadores que estão tendo essa sequência de jogos. Eu tava vendo aqui nessa última partida contra o Defensa e Justiça que o Vitória abriu o placar e depois cedeu o empate. Você vai ver aqui, o Neres jogou nas 2 partidas, mas o comando de ataque ali mudou bastante. Vou mostrar aqui para vocês. Tá aí, ó, o comando de ataque, por exemplo, Carlinhos, Janderson, Lucas Braga, Mateuzinho. Totalmente diferente do jogo contra o Defensa e Justiça. E o Vasco não vem fazendo isso. Família, eu sei que tem muita gente que fala assim, pô, Thiago, mas os caras ganham bem, né, tudo do bom e do melhor, pá, viagem, pá. Mas assim, família, a gente tem que entender que do outro lado também tem um time profissional, né, que na maioria das vezes tem essas condições também. Não vou falar agora do Puerto Cabello, porque isso assim, é uma coisa que é inacreditável. É inacreditável quando tu vê folha salarial, quando tu vê investimento, estrutura. É surreal o que aconteceu no jogo de quarta-feira. É inacreditável. Mas eu entendo que o Vasco já tem uma limitação física. E isso é de muito tempo. Quanto tempo a gente debate aqui entre nós, nos canais, em páginas e tudo mais, no seu dia a dia, trabalho, grupo, a dificuldade física. Eu acho que é o time que mais fala de preparação física. Tem que mandar embora esse cara, contrata lá o que do Ramon Dias, Diego, sempre esqueço o nome do cara, Diego Pereira. Cara, eu tô nessa desde, sei lá, de 2018, sabe? E o que me pega em relação a isso é que o Vasco contrata jogadores pesados, lentos. A realidade é essa. A verdade é essa. O Vasco é um time pesado. Há quanto tempo eu falo isso aqui? Há quanto tempo? E ainda mais numa sequência de jogos. Então, visando aqui essa partida contra o Vitória, primeiro, cara, você tem que pegar, né, fazer lá o trabalho que tem que fazer, departamento médico, a galera que tá ali, né, não sei se vai ter, é difícil, mas
90%, 95%, e aí você ajustar o time. Não dá para levar a campo o time que o Vasco levou contra o Perito Caberro. Não dá. Isso tem que acabar agora, até a chegada do Diniz, trabalhar no meio do ano, parada pro Mundial. Não pode. Não tá dando tecnicamente? Vai dar. Tem que dar fisicamente. E aí tô dando um exemplo aqui pra vocês. O Vitória poupou vários jogadores nessa sequência de jogos aí, né? Nesses jogos aqui que eu tô falando nas últimas 2 partidas. Poupou. O Vasco não. O Vasco poupou Felipe, Coutinho e Verratti, que pareciam estar cansados do mesmo jeito, né? A família vascaína. Então, um jogo importante. Comentei isso aqui com vocês ontem, porque o Vitória tem 6 pontos, está na zona de rebaixamento. O Vasco está na 14ª colocação, né? Com 7 pontos. Então, é uma decisão aí pra gente nesse Campeonato Brasileiro. Espero que o Vasco consiga ali pelo menos um empate pro Diniz, né? Assumir o comando técnico aí, e o Vasco não está na zona de rebaixamento, família vascaína. E aí a gente parte aqui para essa resenha do programa da ESPN, tava por lá o Zé Elias e o Pascoal falando do Fernando Diniz, né? Na visão dele não tem as opções para o Diniz implementar o que ele entende de futebol, e o Zé Elias comentando sobre essa questão aí, Pedrinho e seus amiguinhos. Olha só. Ou vai sair de novo? Eu estou muito preocupado com esse negócio do Diniz para fazer essa saída de bola trabalhada desde o campo de defesa. É muito preocupante isso, porque o Vasco não tem... Você acha que o elenco do Vasco não se encaixa a esse tipo de jogo? Eu sou capaz de dizer para você o seguinte: o elenco do Vasco não tem as características que o Fernando Diniz precisa. Uhum. O Vasco não tem nenhum volante que saiba fazer a saída de bola, porque no esquema do Diniz a bola passa muito pelo volante. E o volante tem que ter qualidade para passar a bola. E o Vasco não tem jogador que contempla isso. Não é nem o volante com o Diniz, pelo menos no São Paulo. O Luciano buscava a bola na pequena área. Igor Gomes. Igor Gomes, muitas vezes. Eu sei lá, o Vasco... Olha o pequenininho lá. Não, ele fez o gol de cabeça. Ontem, eu gostei da entrevista do Vegete depois do jogo. Foi muito esclarecido, foi muito correto de falar o que ele falou. Ele falou, já passou um montão de treinador aqui no Vasco da Gama e ninguém deu jeito. Então a culpa não é treinador. Ele foi um defensor público do Carille, você se lembra? Lembro. Mais de uma vez falou que o culpado, o responsável maior, não era o ex-treinador vascaíno. Ele ontem disse até, as falhas cometidas pelo time, no meio campo e no ataque, essas falhas determinam as falhas individuais, essa derrota acachapante e deixar o Vasco da Gama fora de uma possibilidade de classificação para a Copa Sul-Americana. Gente, tomar de 4 do Porto Cabejo, não é que cai o treinador, cai o treinador, o diretor de futebol, cai o presidente, porque é muita coisa. E a facilidade que o placar foi construído. E com um detalhe, né? O treinador é o diretor de futebol. Então, do meu modo de ver, o Vasco não contempla o que pede o Fernando Diniz como jogador, possibilidade de domínio de bola e tal, não contempla. E aí o que o Diniz vai fazer lá? Essa é uma grande incógnita. Ele vai ter que dar uma remanejada ou ele vai ter que ter, no meio do ano, ter que fazer um apanhado geral e contratar, porque agora não dá para contratar, o Vasco também não tem nem tanto dinheiro assim. Não tem dinheiro. Agora, uma crítica ao Pedrinho, que eu gosto muito, acho o Pedrinho um cara sensacional, mas ele é dirigente do Vasco, ele é presidente do Vasco e tem que ser criticado quando as coisas não vão bem, quando as coisas não funcionam. Não funcionam. O Pedrinho sempre disse, em todas as vezes que ele se manifestou, que no Brasil era um absurdo o dirigente contratar treinador sem olhar para o elenco. Eu também gosto muito do Pedrinho, gosto também do Felipe, são pessoas que eu conheço, tenho muito apreço, mas assim, você não pode confundir as funções. Você não pode confundir amizade com trabalho, porque quando você confunde amizade com trabalho, vai todo mundo para o mesmo julgamento. E aí, dependendo da sua opção, como você é o presidente, você faz essa opção. Ah, mas ele colocou o Felipe, talvez, como você falou, né? Talvez pensando lá na frente, mas peraí, vai jogar contra o Palmeiras, fora de casa, não é nem São Januário. Ou seja, campo neutro, pezinho no chão, humildade, sandália da humildade, sabe assim, vou jogar contra o Palmeiras, o melhor time do futebol brasileiro, né? Um dos melhores times, se não o melhor time em termos de regularidade, em termos de marcação de pressão, em termos de time que mata o jogo e você não consegue... Porto Cabejo. Tranquilo, Porto Cabejo e tal. O que aconteceu? Qual é o clima? Qual é a análise que você vai fazer? Os torcedores do Vasco irão fazer em relação a isso? Peraí, Pedrinho, você está confundindo amizade com clube, amizade com funções, amizade com responsabilidade. Aqui é o Vasco, você não tá dirigindo o clube da sua casa, ou dos seus amigos, ou o clube do clube, entendeu? É uma coisa mais séria. Vamos lá. Primeiro, falando sobre Fernando Diniz, elenco do Vasco. E a pergunta que eu faço então qual treinador, sabe, tem o perfil do Vasco, tem o estilo do Vasco? É difícil, cara, é muito difícil.
eu venho falando isso aqui com vocês, eu não sou treinador, né, só acompanho o Vasco, não entendo nada de parte tática, mas quando eu vejo, assim, outros times, sei lá, cara, como o Mirassol, como o RB Bragantino, eu não tô falando de tamanho, eu tô falando, assim, de saúde, sabe? De condição física. E aí pega os últimos 5 jogos do Vasco, como é que o time conseguiu performar, ou pelo menos competir, né? Porque muita gente, o Vasco não jogou nada, pô, só deu Palmeiras. Então vamos colocar assim, Vasco competiu nesse jogo aqui contra o Palmeiras, não fez isso contra o Lanús, não fez isso contra o Cruzeiro, apesar de ter criado 2 oportunidades lá no primeiro tempo, contra o Operário, terrível, que atuação pavorosa, e agora, uma das maiores vergonhas da história do Vasco. Uma realidade, perder de 4 pro 8 cabelo. Aqui, então, esse jogo, me explica isso aqui. Sabe a explicação desse jogo aqui contra o Palmeiras? Foi um time mais leve em campo. Foi um time que conseguia preencher os espaços mais rápido, dividir, brigar pelo espaço de campo, não perder todas as divididas como perdeu nesse jogo contra o Puerto Cabello ou contra o Operário, sabe? Então qual treinador vai ter o perfil desse Vasco? Porque hoje eu entendo que é muito difícil você ter um treinador aí no mundo que vai conseguir pegar esse Vasco e chegar no gol adversário aqui, ó. Toque me voe, né? Só que não, você tem que ter jogadores para acelerar. Você tem que ter outras alternativas, não só esse tipo de jogada, só triangulação. E o Vasco não tem ninguém para acelerar, a não ser, nesse momento, o PH, que é lateral direito, sabe? Porque o Nuno, ele chegou, e o Garré, e até falei sobre isso, pô, vamos ver aí, eu não conheci os dois. Mas são jogadores que não têm essa característica de acelerar. Não, o Nuno não é lento, mas ele é muito difícil assim, ele ficar dando tapa na frente, sabe? Um ponta, armador, que vai cortar pro meio, vai bater pro gol. Tem essa jogada pro 1 contra 1? Tem, mas ele não é esse jogador de velocidade, de atacar o espaço. A mesma coisa o Garré. O Vasco, nesse momento, só tem o Lodge pra fazer isso, cara. E isso é surreal. É um erro da diretoria, da montagem do elenco, sabe? Então qual outro treinador tem a cara do Vasco? Então, analisando isso, o Vasco não é um time pra jogar em transição? Não é. Eu acho que esse time do Vasco tem no mercado nesse momento mais a cara do Diniz. A gente fica muito focado, o próprio Pascoal, novamente, a galera só comenta isso, saída de bola, saída de bola, saída de bola. Claro, é uma preocupação, mas a gente esquece que o Diniz consegue criar movimentos de marcar pressão, mesmo com um time que não é tão físico como foi lá no Fluminense, né? Consegue também ficar um pouco mais com a bola, cria, né, mecanismos para isso, movimentações. Então não é somente a saída de bola, diferente de outros treinadores que precisam dessa condição física que hoje o Vasco não tem para jogar em transição, sabe? Então assim, eu discordo dessa história. Acho que a contratação do Fernando Diniz, ela é um risco? É, claro que é, como qualquer outro treinador. Como qualquer outro treinador. Então eu prefiro, né, nesse momento, pelas opções, o Diniz, que é um cara que, né, Felipe Melo vem falando isso, mexe com o psicológico, dá confiança e tem coragem, né? De repente é isso que um conceito totalmente diferente, pensar fora da caixinha, né, possa ajudar o Vasco aí a conseguir as vitórias necessárias, que nesse momento eu não penso em outra coisa. O momento é muito ruim para ficar projetando algo bom, né? Sabe, ficar ali no meio da tabela, sair dessa zona ali de confusão, voltar a ganhar, voltar a ter confiança para depois a gente projetar alguma coisa aí, né, na Sul-Americana. Acho muito difícil a classificação em primeiro, e na Copa do Brasil, claro que a gente tem que passar pelo Operário. Mas aí, família, falando sobre a Sul-Americana, porque o Diniz vai estrear contra o Lanús, tá aí, ó. Fernando Diniz assumirá o time no domingo e estará no comando contra o Lanús, né? Vai fazer a sua estreia nesse jogo importante. Como eu disse para vocês, acho muito complicado, muito difícil o Vasco conseguir ali a primeira colocação. Vamos dizer que o Diniz consiga operar um milagre, que é o Vasco ganhar fora de casa, né? Eu não sei, tava até vendo uma matéria aqui do Gilmar Ferreira, falando numa cota aí que o Vasco... Pô, o Vasco não joga competição internacional já há um tempo. E tem um tempo que o Vasco não ganha fora de casa, né, em competições internacionais. Aí vamos supor, ganha ali do Lanús, milagre, Diniz, estreia, pá. O Vasco chega a 8 pontos. Não espera uma goleada, é um milagre já ganhar. Tu espera uma goleada para tirar ali o saldo de gols. Então, o Lanús vai continuar com saldo de gols, 8-8. O Lanús joga contra o Puerto Cabello dentro de casa. E o Vasco vai pegar o meu lugar. Vai garantir a primeira colocação. É muito difícil imaginar que o Puerto Cabello vai complicar jogando na casa do Lanús. Então, assim, o Lanús, né, muito provavelmente vai garantir ali a primeira colocação do grupo. E aí, família, eu tô olhando aqui, claro que a gente vai ter que correr atrás também aí da segunda colocação, e aí o Vasco vai nos playoffs, né? Se você olhar aí os terceiros colocados da Libertadores nesse momento, claro que ainda tem 2 partidas, né? Tem Botafogo, Barcelona, Flamengo, o Internacional que perdeu ontem, não tá mole não, tá? Então assim, o Vasco se complicou nessa competição e o Diniz vai fazer a sua estreia na Sul-Americana
contra o Lanús. Família, falando sobre o que o Zé Elias levantou e que tem muita gente criticando, inclusive tem lá um amigo no grupo de membros, né, o César, que fala muito isso da gestão Pedrinho, que tá colocando, né, os seus amiguinhos lá, Felipe, e assim, eu concordo com essa crítica, não vou negar, não vou passar pano para isso. Eu acho que qualquer outro profissional seria demitido do Vasco depois da declaração com o Capasso, que não me incomodou, mas, né, pontuei aqui que não é o certo, né, o Felipe mandou muito mal, mas eu entendo também o lado do cara, na visão dele, ter prejudicado o Vasco, poderia sair, o Vasco, né, não tá pagando nada aí pro Capasso, mas não deveria, isso é coisa para resolver internamente. E depois toma uma porrada dessa, ainda tem, né, o peso das contratações, da montagem do elenco, que cai nele também, porque ele é um dos profissionais que fazem parte desse processo. Então, uma pressão muito grande sobre o Pedrinho nesse sentido, além também do Marcelo Santana. Só que aí vem uma galera que fala, né, não, o Pedrinho, pô, prometeu gestão profissional e cadê um grande diretor de futebol? Não pode ter o Felipe, o que o Felipe fez na carreira dele pra merecer um cargo no Vasco? Não conseguiu, né, ter êxito em lugar nenhum como treinador. Beleza, cara, essas críticas, elas são pertinentes. Só que a gente tem que entender que existe uma dificuldade, principalmente financeira. Ontem eu trouxe aqui um corte do Flávio Dias falando basicamente assim, né? Olha a crítica do Flávio Dias. Na 777 pelo menos o Vasco não jogava assim. Poxa, quantas partidas horrorosas o Vasco fez, né, no comando da 777. A gente listou aqui, né, o que aconteceu com o Vasco, as goleadas, a eliminação pro Nova Iguaçu, sair pro ABC, sabe? E aí ele cita o Alexandre Matos, que pelo menos com o Alexandre Matos acontecia alguma coisa. Acontecia o quê? Olha a crítica do cidadão. Olha a crítica. Acontecia o quê com o Alexandre Matos? Um dos melhores profissionais nessa área chegou no Vasco. E o que aconteceu? Me fala, o que aconteceu? Né? Vazou uma conversa aí do Alexandre Matos também, cara. Você lembra disso? Foi com o quê, cara? Em relação ao quê? Ele criticando alguma coisa da 777, não é isso? Com o Pedrosa. E depois ele vazou. Ou muito profissional, né? Também. A crítica em relação ao treinador também. Caramba, o Vasco tá 10 dias sem contratar um treinador. Poxa, ficou mais de um mês com a 777, o Brax, em relação ao Ramon Dias. Então é o que eu venho falando aqui pra galera, que as dificuldades, né, que a gestão tá tendo, e eu concordo com algumas críticas, a gente não pode passar pano pra tudo, né, defender em tudo. Beleza, o que vocês estão reclamando nesse momento faz sentido. Faz sentido. Mas não é uma coisa que somente aconteceu e acontece na gestão Pedrinho. Esse é o ponto. Na minha visão, esse é o ponto. Então, em relação ao Felipe e ao Marcelo Santana, cara, não é que eu defendo, eu tô torcendo muito para o Pedrinho, porque quando eu olho assim, né, pro futuro, eu vejo, pô, quem, cara? Já falei aqui algumas vezes que entendo que o Levinciano é um cara capacitado para conduzir o Vasco. Não sei se vai querer passar por esse processo novamente. Ontem a gente viu aí que o Zé Colmeia, né, tá organizando uma chapa para disputar a eleição do Vasco. Edmundo agora, né, falou que vai tirar o Pedrinho de qualquer jeito. Poxa, não é esse tipo de discurso que a gente precisa. Então, quando eu olho para a situação do Felipe e do Marcelo Santana, eu entendo o seguinte, o Vasco tem uma dificuldade financeira, e aí contratou o Marcelo Santana, que de fato não tem experiência nesse cargo. Agora, tá pagando bem abaixo do mercado. Isso é o meu entendimento. Em comparação a grandes profissionais que o Vasco nesse momento não tem. O que adianta você ter, sei lá, um Anderson, um Alexandre Matos, um Anderson Barros, que conquistou muita coisa no Palmeiras, um Rodrigo Caetano, se você não tem orçamento, se você não tem dinheiro para você potencializar esses caras, para esses caras irem no mercado e conseguir as grandes contratações, o que adianta? Ah, Thiago, mas eles têm contato, eles podem passar assim. Pô, eu vi o Alexandre Matos no Vasco. Eu vi. De fato, eu vi. Né? Eu vi isso na gestão da 777, sabe? E em relação ali, eu nem sei o que o Felipe faz e um diretor técnico faz, sabe? Concordo, se fosse outro, estaria demitido. Concordo plenamente. O Felipe está lá porque é amigo do Pedrinho. Nesse momento, sem dúvida. Isso não dá para negar. Não dá para passar pano nesse sentido. Mas, na minha cabeça, esses profissionais, no momento, estão no Vasco por uma questão financeira. Sei lá, de multa, de salário. Eu acho que o Pedrinho está pagando os dois bem abaixo do mercado. É a única explicação. Sabe? E aí faz parte dessa reestruturação financeira. Qualquer coisa fora desse sentido, aí realmente eu discordo plenamente. Porque nenhum dos dois fizeram alguma coisa para estar num clube como o Vasco. Então o Vasco está apostando nesses profissionais. Em relação ali à questão do Felipe ser treinador do Vasco, ela é muito engraçada, tá? Porque envolve os resultados e a pressão de momento. Porque no ano passado teve o Breiler, né, lá na ESPN, e ele falou, pô, essa resenha de longa data, o Pedrinho tá gerindo o Vasco, tá administrando o Vasco como a casa da mãe Joana, a casa dele, tá botando o Felipe ali, ele não é, né, o Vasco não pode ser um clube de amigos e não sei o quê. Cara, o que teve de gente, de torcedor do Vasco, criticando o Breiler nesse sentido, porque eram apenas 3 jogos. 3 jogos, né? O Felipe comandou o Vasco
contra Atlético Goianiense, Cuiabá e Galo. Então qual é o sentido de você contratar um outro treinador, apressar as coisas? E aí o Felipe conduziu, comandou o Vasco ali naquele período. E muita gente falou, nada a ver, cara, o Felipe, tal, ídolo do Vasco, entende de bola, é treinador. Hoje, as opiniões mudaram, as críticas surgiram. Por quê? Resultados. Então, eu entendo que muda, né, o cenário. É como eu falei aqui, eu quero o Diniz como treinador. Dentro das opções que tinham aí no mercado, eu falei o Felipe aqui para comandar o Vasco, porque eu entendo que, poxa, o Felipe conduziu o Vasco contra o Palmeiras, poxa, o Vasco jogou bem, cara, bem organizado. Mas aí vem essa partida contra o Puerto Cabello que, pô, cara, acaba com tudo. A realidade é essa. Realmente foi uma partida pavorosa, família vascaína. Mas é isso, cara, eu continuo aqui torcendo. Falei com um amigo ontem, né, tu vai continuar passando pano pra gestão Pedrinho? Eu falei, eu quero parar, pô. Eu quero parar de passar pano. A partir do momento que, né, a partir do momento que aparecer, sei lá, uma chapa, uma pessoa mais capacitado ou uma empresa, irmão, sabe? É porque eu não vejo isso hoje no Vasco. Eu acredito na honestidade dele e é isso, né? Porque o Edmundo, mesmo no momento de raiva em relação ao Pedrinho, ele comentou sobre isso, que é um cara honesto e que financeiramente o Vasco tá assim organizado. Edmundo acabou de falar isso com ódio do Pedrinho. Só que a gente entende, aqui eu não vou passar pano também. Não adianta você estar bem financeiramente, conseguindo pagar as dívidas, recuperação judicial caminhando e os resultados em campo, né? Não adianta, de nada. E ele sabe disso e eu espero por isso que a chegada do Diniz seja, né, um fator importante pra gente mudar aí os rumos do Vasco nesse momento. Família vascaína, minha opinião é essa. Quero saber de vocês. Fui!